Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série de Main Menu completo. Meu nome é Rodrigo Froza e hoje veremos como configurar um slider para controlar o volume de uma classe de áudios, uma checkbox para ativar ou desativar essa classe e como salvar esses parâmetros em um Save Game Object. Bora lá? Para começar, a gente mexer na parte de áudio, a gente precisa colocar algum áudio no jogo, né? O que eu vou utilizar aqui vai ser o áudio do próprio Starter Content, tá? A gente vai utilizar aqui o áudio de explosão, que é esse aqui, tá? A gente vai colocar esse áudio para acontecer sempre que a gente apertar alguma tecla, tá? Então a gente vai começar aqui da seguinte forma. Em algum lugar aqui tem as configurações de input do nosso projeto que está aqui, né? A gente vai criar uma nova ação aqui em inputs. A gente vai vir em input action, vamos chamar de a explosion. Ela vai estar criada aqui pra gente e a gente vai associar ela no IMC do character, que é esse IMC default, tá? Então nós vamos aqui criar um novo mapeamento que vai ser da IA Explosion e eu vou colocar a tecla aqui F. A gente não precisa mexer em mais nada por enquanto, tá? Pode salvar e agora a gente vai acessar o blueprint do Third Person Character. Aqui de maneira bem rápida a gente vai colocar o botão Explosion. Quando ele acontecer, started, nós vamos dar um spawn emitter at location. O location vai ser o get actor location. O emitter template vai ser a explosão. E aqui a gente vai dar um spawn sound 2D. E o som é a nossa explosão, beleza? Então vamos ver se isso aqui já está funcionando. Eu vou dar um play, um new game. E quando a gente apertar F, beleza, já está funcionando. Então agora a gente vai trabalhar no som desse cara aí. A gente já tem um som para a gente poder trabalhar e aumentar ou diminuir o volume ou até desativar o volume desse efeito, né? Então a gente vai criar uma nova pasta aqui no nosso main menu, que ela vai chamar áudio, onde vão ter as nossas classes de áudio, tá? Dentro dessa pasta eu vou dar um botão direito, áudio, classes, vou criar um sound class mix, vou chamar ele de main game sounds, e eu vou criar também um áudio classes sound class, que eu vou chamar de SC effects explosion. Beleza? Vamos acessar aqui o SCM e aqui nós vamos criar uma nova sound class em sound class effect e vamos vincular o sound class que a gente acabou de criar, que é o effects explosion, tá? Bem simples, aqui é só isso, a gente não precisa fazer mais nada. A última coisa que a gente precisa fazer para o som é clicar aqui, achar, né, esse som no nosso Content Browser, vamos acessar ele e vamos dar a classe para ele aqui de FX Explosion, para ele responder aos parâmetros dessa classe, beleza? Vou fechar aqui também. Beleza, são esses as configurações que a gente precisa fazer para começar a programação, tá? Nós vamos fazer a programação dentro do nosso main menu, né? Então a gente tem aqui o nosso main menu, a gente tem as nossas widgets, a gente tem esse cara aqui que é o nosso main menu core e a gente também tem esse cara aqui que é o main menu settings. Então
Se eu desativar essa caixinha aqui, eu preciso desabilitar completamente o som de qualquer efeito. E esse slider vai funcionar para a gente aumentar ou diminuir o volume do efeito. Tá? Então vamos começar aqui pela checkbox do FX. Eu vou renomear ela aqui para CB FX Sound. A gente vai marcar ele com uma variável aqui. Vamos descer e com ele selecionado, vamos pegar esse onCheck State Changed. Tá? Então o que eu vou fazer? Sempre que esse cara mudar, eu vou querer fazer a verificação de se ele está marcado ou não marcado, né? E se ele tiver marcado, eu quero ativar o som, eu quero que o som respeite o slider, né? O quanto tiver de slider para porcentagem de volume dele. E se ele tiver desmarcado, eu quero que simplesmente o som seja, o volume desse som seja 0. Então, para que isso funcione da forma correta, eu vou precisar configurar aqui o som, o volume do meu efeito e se ele vai estar habilitado ou não, né? E quando eu der um new game, ele tem que funcionar nesse level, tá? Para a gente fazer esse tipo de transição de configurações, existem duas formas mais simples, que é você fazer a configuração na Game Instance e salvar as coisas na Game Instance, mas não é a mais recomendada. Ou você pode criar um save game, né? Você pode criar ali algo que salve essas configurações para que aconteça o load dessas configurações quando o new game for acionado, né? Lembrando que toda vez que eu faço transições entre levels, todas as variáveis são destruídas e reconstruídas. Então qualquer coisa que você guarde dentro de uma variável que esteja no game mode, que esteja numa widget, que esteja em uma classe, ela é completamente destruída, essa informação, e recriada no próximo level caso você recrie, tá? Então eu não consigo guardar nada. As únicas exceções são os arquivos de configuração, que são as classes de salvamento dos nossos parâmetros, né, que é o Save Game Class, ou a Game Instance. A Game Instance, ela funciona entre levels, você pode salvar coisas entre levels na Game Instance, porém ela apaga completamente todos os seus parâmetros quando o jogo é fechado. Então, quando eu dou um play aqui, minha Game Instance é criada e eu posso fazer quantas transições entre level eu quiser, que a minha Game Instance sempre vai ser a mesma instância, ela nunca vai ser destruída e reconstruída, né, diferente de todas as outras classes. Porém, se eu fechar o jogo, a Game Instance é destruída e tudo que eu salvei nela deixa de existir, né? Então, pra gente que quer ficar salvando esses parâmetros mesmo quando o jogador fechar o jogo e abrir o jogo de novo, é essencial que a gente utilize o save game. O save game, a classe save game, vai criar um arquivo de configuração no Windows e toda vez que o jogo abrir, nós vamos forçar o jogo a ler esse arquivo de configuração para ver o que tem salvo dentro desse arquivo e a partir dele definir os valores das nossas variáveis, beleza? E assim eu consigo manter um fluxo legal ali de salvar as configurações, e mesmo que o jogador feche e abra o jogo, as configurações vão estar salvas ali, sendo mostradas da forma que ele deixou da última vez, tá? Então a gente vai vir aqui no nosso main menu e a gente vai, dentro de Blueprint, criar um novo Blueprint Class chamado, aqui em All Classes, chamado Save Game. Tá? É esse cara aqui que a gente quer. Então esse é o BP Save Game Main Save Game. Vamos abrir esse cara. Aqui dentro eu vou criar 3 variáveis. Tá? A primeira variável que eu vou criar é para guardar a informação de se esse cara está marcado ou não, se essa checkbox FX Sound está marcada ou não. Então a gente vai criar aqui B is
effects checked. E eu também vou criar um para a nossa music, que a gente vai configurar posteriormente, né? Então eu vou criar aqui a bIsMusic checked. Vou mudar esse checked por enable. Beleza? E a última variável vai ser uma variável que vai guardar a posição do slider, né? Que é o que vai dizer o volume do nosso efeito. Então, se o slider vai estar em 50%, em 20%, em 100%, eu preciso guardar essa informação para que ela seja setada quando o jogo reabrir, né? Ou quando a gente abrir de novo o campo de configurações. Então, eu vou criar aqui uma sounds volume, tá? E eu vou definir ela aqui como um name e vou transformar ela em um map. E o segundo parâmetro desse map vai ser um float. Tá? Então a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Eu posso criar as variáveis aqui dos sons que eu vou ter no meu jogo. Então eu posso criar aqui, ó, FX, que eu vou deixar como padrão 1, o valor dela. E eu vou criar o ambient music, que eu vou deixar como 1 também. Beleza? Então já criamos os dois parâmetros de som aqui para a gente poder salvar dentro desse arquivo e consultar posteriormente. Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso main menu settings, a gente estava salvando aqui, mas a gente vai primeiro fazer uma outra coisa. Aqui no Event Construct, onde a gente tinha feito toda essa configuração aqui, eu vou puxar ele bem para o lado e vou chamar um sequence, beleza? E vou puxar esse cara que a gente estava fazendo aqui no Event Construct para o den 1. Então eu quero que isso seja feito depois do que for feito aqui no den 0. E o que vai acontecer aqui no den 0? A gente vai simplesmente, quando esse main menu settings for aberto, a gente vai validar se existe um save game, um slot de save game já criado, né? E se não existir, eu quero que ele crie um novo slot pra gente. Então eu vou perguntar aqui, ó, does save game exist? Existe um save game com esse nome? O nome que a gente vai colocar é save game, beleza? Eu vou até promover esse nome aqui para uma variável chamada save game name. Vou deixar ela aqui do lado. Então, minha condição é: existe um jogo salvo? Sim, existe. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um load nesse cara. Aqui a gente vai fazer um cast para o nosso save game, main save game, cast to sg, e já vamos promover esse parâmetro aqui para uma variável que é a referência do nosso objeto de save. Save game object ref. Agora, se não existir um save game, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um create save game object do tipo bpsg main save game, que foi o que a gente criou, e vamos definir essa variável que a gente já tinha criado aqui em cima para esse cara aqui também dessa forma, para guardar a referência dele se ele for criado, beleza? Show! Por enquanto a gente já volta aqui, vamos voltar lá embaixo no nosso onCheck State Change, e eu vou até jogar ele aqui para cima para ficar mais perto dos outros parâmetros aqui, tá? Então, vamos lá. Como eu já tenho a referência dele aqui em cima, o que eu preciso fazer é, sempre que o estado dessa checkbox mudar, eu vou querer pegar o save game object ref, né? E eu vou querer dar um set na nossa variável que a gente criou lá, que é a
FX Enable para o mesmo valor que eu estou mandando aqui, beleza? E aí eu já estou colocando o valor disso aqui dentro da variável que a gente vai querer salvar lá no Save Game Object, beleza? Um pouco antes da branch aqui também, a gente vai setar já se o slider vai estar ativo ou não com esse mesmo parâmetro. Então, imagina, quando eu desativar isso aqui, quando eu desativar essa checkbox, eu quero que o slider fique inativo também, porque não faz sentido o jogador conseguir mexer no slider para aumentar ou diminuir o volume dos efeitos, sendo que o efeito está desativado. Então eu quero que o jogador não consiga mais mexer nesse slider. Para fazer isso, eu vou renomear esse slider aqui para FX Slider. E eu vou pegar ele aqui, ó. Opa, FX Slider. Eu vou dar um set is enable para o mesmo valor que vai ser retornado nessa variável. Então aqui a gente vai ter a nossa branch buscando esse parâmetro aqui. Se esse parâmetro for verdade, eu quero que o som do meu jogo, né, se ele está ativo, eu quero que o som do meu jogo fique ativo, tá? Então eu vou definir aqui o seguinte: o valor do slider, sempre que a gente ativar esse objeto, eu quero que o valor do slider vá para 50%. Então a primeira coisa é, eu ativei esse cara, então o valor do slider vai para 0.5. Lembrando que o slider nosso aqui está trabalhando de 0 a 1. Você pode conferir esse parâmetro aqui, ó. Então o valor mínimo dele é 0, o valor máximo dele é 1. Então eu vou definir ele para 50% aqui quando eu ativar. E se eu desativar esse cara, o valor vai automaticamente pular para 0. Vamos ver se isso aí vai funcionar. Então, eu vou colocar o valor aqui em 80%, mais ou menos. Vou desativar, ele pula para 0. Vou ativar, ele pula de volta para metade da barra, beleza? Feito isso, a próxima coisa que a gente precisa fazer é fazer com que ele de fato mexa no som, né? Então eu vou pegar aqui um get value desse objeto, que é o nosso slider, que nesse momento aqui vai estar retornando 0.5, né? E eu vou chamar uma caixa chamada setSoundMix ClassOverride. O valor do nosso slider a gente vai jogar em volume e o fade in time nós vamos jogar em 0. O InSoundMix Modifier é o nosso Mix Modifier que a gente criou. E o InSoundClass é a nossa Class FX Explosion. A mesma coisa aqui para a parte de baixo, mas vai estar tudo definido como volume 0. Vocês podem colocar 0 direto aqui ou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Também dá certo, tudo bem? Agora o próximo passo nosso aqui é salvar essa informação, né? Porque nesse momento a gente vai estar modificando já o valor aqui do nosso som, né? Porém, eu não estou salvando isso. Então vocês podem ver que se eu desmarcar, fechar esse cara e abrir de novo, ele volta marcado. Mas o nosso som está desabilitado, tá vendo? Então ele não está salvando nem isso, nem esse parâmetro aqui, se ele deve estar no meio ou no começo, né? Que é o último status que a gente deixou. Então a gente vai ter que mudar isso aí. Então vamos salvar já esse parâmetro. A gente vai pegar nosso Save Game Object que nós criamos lá em cima, lembra? Ele está criado aqui. Então eu vou buscar ele aqui e vou chamar a nossa Sounds Volume.
Então eu vou dar um set sounds volume aqui. Puxando do map, nós vamos chamar um make map. Aqui no make map, nós vamos pegar o parâmetro getValue e colocar aqui. Esse getValue está vindo do nosso slider. E aqui, que é o nome do parâmetro, a gente pode buscar lá como que a gente deixou. Nesse caso ficou FX. Eu posso colocar só FX aqui. E a gente conecta esse parâmetro aqui. Tá meio bagunçado, mas a gente já arruma essa bagunça aqui, beleza? Então o que está acontecendo aqui é, estou mudando o status da checkbox FX Sound, salvando isso no nosso Save Game Object, definindo a partir do status dessa checkbox se meu slider deve ser ativo ou não, e definindo o valor do nosso som da classe FX baseado no valor que existe no nosso slider. Que agora a gente vai salvar tudo isso no parâmetro FX que nós criamos lá no Save Game e por fim vamos chamar aqui um Save Game do slot. O Save Game Object é esse cara e o slot é esse cara. Beleza? Feito isso, agora a gente tem que dizer para o settings que ele precisa carregar os parâmetros, né? Nós já estamos salvando esses parâmetros lá no nosso Save Game Object, mas nós não estamos carregando. Então, quando que eu quero carregar esses parâmetros? Quando esse objeto for construído, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, quando esse objeto for construído, eu quero fazer o load do que eu tiver guardado dentro dele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou puxar aqui, a gente vai ter que fazer dos dois lados aqui. Eu vou puxar isso aqui um pouco mais para cá. E a gente vai chamar aqui a nossa getSoundVolume, que está lá no nosso Save Game Object. Vou dar um find. Perguntar se ele encontrou o FX. Se sim, se isso aqui for true, lembrando que FX é o nome do nosso parâmetro que nós definimos lá, eu quero que ele pegue o slider do FX, set value para esse slider, que vai ser o mesmo valor que a gente salvou anteriormente, mexendo naquela checkbox lá embaixo. Beleza? Depois a gente vai carregar o parâmetro de se a checkbox FX Sound está ativa ou não. E isso está guardado na nossa variável isFXEnable. Então eu vou pegar o isFXEnable. Vou pegar a checkbox FX Sound, set isEnable. E vou ligar. Desculpa, não é set isEnable aqui, tá? A gente vai puxar isso um pouco mais para frente. Aqui a gente vai pegar o checkbox FX Sound, mas é o set isChecked, para ver se isso aí tem que estar marcado ou não, né? Então, set isChecked, para a gente saber se ele está marcado ou não. E agora no set isEnable eu vou inverter esse parâmetro aqui, ó, com um not boolean. Vou colocar mais uma branch. E vamos ligar o true nesse set isEnable para falso. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Aqui não é o checkbox, aqui é o slider. Então, só recapitulando aqui, a gente está buscando o parâmetro FX, o valor do parâmetro FX que nós salvamos, devolvendo ele para o nosso slider, que está aqui. Estamos pegando o nosso parâmetro isFXEnable e definindo se
nossa checkbox que controla o FX Sound tem que estar marcada ou não, e se o nosso slider tem que estar ativo ou não, dependendo do parâmetro se o FX está ativo, né? Vamos ver aqui. A gente vai copiar esse mesmo parâmetro para cá, assim, desta forma, beleza? Vai funcionar do mesmo jeito. Vamos dar um play aqui para ver como é que ele está se comportando. Então aqui em Settings, vocês podem ver que ele já veio desmarcado aqui para mim. Eu vou marcar, vou colocar o volume no máximo, vou fechar, vou abrir. O volume não funcionou, deixa eu ver aqui onde a gente errou. FX. Ah, claro que não funcionou, a gente não está salvando ainda o slider, né? A gente não está salvando esse parâmetro aqui ainda. A gente vai salvar ele agora. Então, para fazer funcionar aqui o nosso slider, para ele salvar esse parâmetro aqui, o que a gente precisa fazer é vir aqui no nosso slider, FX Volume, vou descer um pouquinho, vou vir na opção On Value Change, e aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que para esse parâmetro aqui. Então eu vou buscar o meu Save Game Object, vou dar um Set Sound Volume, vou dar um Make para a gente buscar o parâmetro FX e salvar o novo parâmetro aqui. Por fim, a gente chama aqui um Save Game to Slot com o Save Game Name e o Save Game Object. Então aqui a gente está salvando o valor do slider e aqui nós estamos carregando o valor do slider. Vamos lá ver? Então o settings aqui está em 50%, eu vou aumentar no máximo, fechar, abrir e ele já trouxe aqui para mim o parâmetro no máximo. Posso diminuir para o mínimo, que ele também vai me trazer o parâmetro no mínimo. Posso desativar a checkbox e se eu abrir de novo ela vem desativada. Posso deixar o parâmetro no máximo, fechar o jogo, abrir o jogo e ele vai me trazer o parâmetro no máximo. Beleza, pessoal? Aqui então a gente fez a parte padrão de save, né? Mas ainda não estamos setando nada no volume. Por aqui a gente pode até fazer. Eu posso pegar esse set Sound Mix Class um pouquinho mais para frente aqui, ó, entre esses dois objetos. A gente vai definir os nossos objetos aqui. E o volume é o que vai vir daqui. Do parâmetro do slider, sempre que a gente mexer, né? E aqui no carregamento também, esse volume, ao invés da gente só setar o slider aqui, nós vamos também já definir o volume aqui para o valor que o slider me retornar. Bom, pessoal, para esse episódio é isso. Aqui a gente já vai ter tudo funcionando. A gente viu aí um pouco de save game, como que a gente opera o save game, né? No próximo vídeo a gente vai estar trabalhando no carregamento dessas informações de save game aqui para o new game, para quando a gente apertar o botão de explosão, o volume seja mais alto ou mais baixo, ou até desativado, dependendo do que a gente definiu aqui. Tudo bem? Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreve e até a próxima.